Então, vamos lá. A continuidade da apresentação dos trabalhos. Pode começar, Pietro. Manguezal. O manguezal é uma... Calma aí. Manguezal. O manguezal é uma zona úmida, definida como ecossistema, transição entre os ambientes terrestres e marinhos, característico de região tropicais e subtropicais, sujeito ao calma aí, pro regime regime das marés. Aí tem um nome aqui, Chafé Noveli. Isso é um ponto. Cadê? Mas também pode ser conhecido como mangue. Aí eu fiz, o pro não é um mangue esse aqui, mas eu tentei fazer parecido, ó. Aí eu desenhei um caranguejo. Aí eu fiz a lontra e o caranguejo. E aqui. Ai, que fofinho, tá ótimo. Legal. Ótimo, legal. E aí a Nonô que falou que não fez, né? A Isabelle hoje não veio. Então, fica para a próxima aula de Ciências Naturais para apresentação a Nonô e a Isabelle, tá bom? Ai, obrigado. Pro. Oi. Eu tenho uma dúvida. Fecha o bimestre hoje? Não, falta só um pouquinho, tá bom? Depois eu olho direitinho e falo a data, porque a minha agenda tá lá do outro lado. Tá bom? Então, vamos lá para página 164 de Ciências da Natureza. Posso ler, Fran? Pode ler. Pode ler. 164. Agora a gente vai falar sobre processamento dos alimentos, que é aquilo que eu falei para vocês, dos alimentos que eles são processados, que a gente tem aí naquela cota de alimentos não tão saudáveis ou não saudáveis, tá bom? Eles são gostosos, mas não são saudáveis. Vamos lá. Processamento dos alimentos. Os alimentos do ser humano vai além da obtenção de energia e de nutrientes. Segundo o Ministério da Saúde, uma alimentação considerada saudável envolvendo hábitos e práticas alimentares regionais que valorizam a produção e consumo de alimentos locais de baixo custo e elevando valor nutritivo, livre de contaminantes, bem como os padrões alimentares mais variados em todos os ciclos de vida. Isso quer dizer que o alimento envolve tanto a ingestão de nutrientes quanto a forma que os alimentos são produzidos, preparando e comidos, considerando-se aspectos sociais, culturas e regionais de prática alimentar. Todos esses fatores influenciam a saúde e o bem-estar das pessoas. A culinária brasileira é uma mistura adaptada de alimentos dos povos locais e de alimentos de povo de outras partes do mundo. Nossa culinária foi influenciada pela alimentação indígena, europeus, africanos e asiáticos. Alguns pratos típicos desses povos tiveram ingredientes substituídos dos indígenas locais. Assim, ao longo do tempo, surgiram as comidas regionais que podem variar de um estado para o outro. Agora vamos estudar os alimentos de acordo com o tipo de processamento pelo qual passaram. Para isso, usar bombase e
proposto pelo Guia Alimentar da População Brasileira, produzido pelo Ministério da Saúde. Culinária: conjunto de comida e hábitos alimentares de um país, de uma região, geração social e o grupo étnico. O prato típico do Brasil é a feijoada, uma versão do prato que tem origem na culinária portuguesa, foi adaptada pelos africanos escravizados durante a colonização do Brasil. Na receita portuguesa é usado feijão branco ou vermelho em vez do feijão preto, e são inseridos outros tipos de vegetais, além de couve. Os portugueses acrescentam o tomate e a cenoura. Pode continuar, Helena, Pro? Sim. Alimentos in natura e minima. Peraí, que essa palavra In natura mesmo. é minimamente processada. Os alimentos in natura são os obtidos de planta e animais sem passar por processamento. Quando os alimentos passam por processo como limpeza, retirando a parte não comestível ou indesejável, corte, moagem, embalagem, congelamento e pasteurizado são chamados de minimamente processado. Nesse processo, não há crescimento de sal, açúcar, óleo, gordura ou outras substâncias de alimento. A. Salada de fruta e preparando com alimentos minimamente processados. B. O suco integrante de uvas e laranja são preparados com os alimentos minimamente processados. Para ser considerado suco, não néctar ou refresco, ele não deve conter açúcar. A obtenção de alimentos in natura é muito difícil, porque eles tendem a se deteriorar mais rápido para chegar ao consumidor. Esse alimento frequentemente passa por algum tipo de processamento que aumenta sua duração, preservando-os possibilitamento de seu armazenamento. Vocabulário: moagem, processamento de moe, tritura. Pasteurizada, processamento de conceito em expor determinados alimentos em alta temperatura por tempo prolongado, para em seguinte resfriá-lo subitamente, matando determinando micro-organismo. Em alguns casos de processamento mínimo, podem diminuir a quantidade de nutrientes de alimento. Por exemplo, arroz branco e arroz integral são alimentos minimamente processados, pois após terem sido escolhidos, foram limpos, polidos e embalados. No entanto, o arroz integral, por ser polido, mantém maior quantidade de nutrientes que o arroz branco. Grãos de arroz brancos, grãos de arroz integral. Pro, qual é a página? O celular tá meio zoado. Gente. Não, nada. Ô, Pro, eu fui ver um negócio, né? Eu virei a câmera, o Nola tava lá, tranquilo. Aí tá. Do nada. Fala a página que a página que Isabelle entrou agora também, gente. Página 165 e 166 para quem tá perdido. Esse é nosso assunto, tá bom? Então, Ô, Pro, seu som tá muito baixo, não consigo ouvir, quê? 166. Alimentos processados. São aqueles que 165. Vamos apresentar o trabalho. já apresentamos faz tempo. Mas a Isabela... Continua a leitura, vai. Os alimentos processados são aqueles que passam por processos industriais, nos quais são adicionados sal, açúcar, gordura, óleo ou vinagre. Esse processo envolve técnicas de cozimento, secagem,
fermentação é o método de preservação a latas, vidros ou outras embalagens. O objetivo desse processamento é o aumento e a duração dos alimentos e torná-los mais agradáveis ao paladar. Alimentos em conversa que podem estar enlatados são considerados processados. Fermentação. Processo de formação química, geralmente feita pelos micro-organismos de forma controlada. O processamento industrial desses alimentos pode alterar a forma prejudicial a compensação de seus nutrientes. A quantidade de sal e de açúcar que acrescenta neles pela industrialização pode exceder aquela das preparações manuais ou artesanais. Assim, o consumo de excesso de alimentos processados pode aumentar o risco de doenças cardíacas e de outras doenças crônicas, como a obesidade. No entanto, podemos utilizá-los como moderação, combinando-os com os alimentos in natura ou minimamente processados em receitas culinárias, para saborosos, equilibrados e saudáveis. Pão de água, também chamado de pão francês, e queijos são exemplos de alimentos processados. Óleo, gordura, sal e açúcar. O sal é mineral, normalmente obtido por meio de evaporação da água do mar. Os óleos e a gordura e o açúcar são obtidos de alimentos inaturais por meio de processamento como moagem e trituração. Eles são utilizados para temperar quase todos os alimentos, dando mais sabor ao prato salgado e doce. Açúcar refinado, açúcar camerara, açúcar mascavo. Açúcar refinado Demerara. Mascavo são obtidos principalmente da cana-de-açúcar. A principal diferença entre eles está no processamento, porque passam. O açúcar demerara e o mascavo são de menor processamento que o açúcar refinado, porém o risco associado ao consumo excessivo desses tipos de açúcar e ao mesmo do refinado. A e B. A banha de porco de uma gordura de orientação animal. B. Já os óleos costumam ser orientação vegetal, como óleo de soja produzido de semente de soja. Alimentos ultrapassados. Os alimentos ultrapassados são aqueles muito modificados por processos industriais. Sorvete, cereal, açúcar e macarrão instantâneo são exemplos de alimento ultrapassado. Além de ter sal, açúcar, óleo e gordura em grande quantidade, esse alimento recebem outros ingredientes que costumam ser artificiais na tabela de próxima página. Conhecemos alguns desses ingredientes e sua função. Ingredientes: conservante. Função: impedir que os alimentos estraguem rapidamente, aumenta ao máximo o prazo de validade dos produtos. Ingredientes: corantes e aromatizantes. Realça, respectivamente, a cor e o sabor dos produtos. Espessante: dá consistência mais firme ao alimento. Umesquitante: impede o ressecamento do alimento. Estabilizante: mantém a aparência do produto ao longo do tempo. Acidulante: acentua o sabor ácido e doce do alimento industriais. É comum em nectares, refresco e refrigerante. Edulcorante: substitui os açúcares em produtos detectados ou reduzidos. Vejamos exemplos de alimentos in natura que podem ser processados e ultrapassados. In natura: abacaxi, espilha de milho e peixe. Processado: abacaxi em calda, milho em conserva, peixe em conserva.
ultrapassado. Suco de Ultraprocessado. abacaxi, ultraprocessados. Suco de abacaxi em pó, salgadinho de milho no pacote, embananado de peixe. Além de aumentar o risco de doença, o consumo expressivo de alimentos ultrapassados afeta aspectos culturais e sociais, por se trata de produtos de fácil consumo e de grande propagandas e modismo, estimulando a redução do consumo dos alimentos in natura e artesanais. Até mesmo daquele típico das diferenças culturais. Além disso, diante dessa facilidade, as pessoas passam a cozinhar menos no dia a dia. Esse consumo afeta também o ambiente, pois aumenta muito a geração de resíduos industriais e de resíduos domésticos, como a embalagem desse produto, por exemplo. Para esse pular, tem que ler, ou pode pular para um? Pode pular para um. Em 2006, o governo brasileiro lançou uma guia alimentar para a população em geral, que foi revisada em 2014 como Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse livro traz orientações para uma alimentação saudável, como dica de auxílio na escolha dos alimentos e nas formas de preparo. Sobre a guia, conversa sobre a notícia de jornal com professores e colegas, responda aos itens a seguir. Alimentos in natura devem ser maioria na dieta, diz o governo. Não estamos repondo um regime ou tratamento. A gente está pensando numa alimentação para prevenir problemas. Afinal, Carlos Monteiro, professor da USP, né, Pro, que fala? Sim. É coordenado de equipe técnica que elabora o GUIA. A intenção é reforçar a importância do consumo de alimentos e detrimentos de profundos. A barra de cereal é uma regenaria de alimentos. Não há garantia de Garantia de que funcione da mesma maneira que os alimentos orientais. Explica Monteiro. O guia não proíbe nada. Não use sal ou tire o açúcar. Para o nutrólogo Celso Coelho. Que lá esse nome? O importante é tirar o alimento ultrapassados ultraprocessados do cotidiano e limitando os momentos eventuais. Na medida do possível, temos que buscar essa substituição, diz ele. A sugestão do guia não se limita ao tipo de alimentos e ser consumido, mas também à forma como o consumo acontece. Esse viés ganhou destaque diante do perfil atual da população. Em casa dos adultos tem excesso de peso no país. Mudam essa realidade. Requiem também hábitos saudáveis, como comer uma campanha de familiares ou colegas de trabalho e evitando ambientes onde haja estímulos para consumo de quantidade limitada de alimentos. Refeição feita em companhia evitam que se coma rápido. Afirma trecho do guia. Compartilha com outras pessoas o prazer que sentimos quando aparecemos uma receita favorita. Débora, esse prazer. Segundo o texto, por que o consumo de alimentos é mais importante que os produtos? Bem, explique por que o hábito desse alimento na companhia de familiares ou colegas faz bem à saúde. Isso, Isa, muito bem. Muito obrigada. Então, gente... Ai, meu Deus, eu tenho que beber água. Isso, bebe um pouquinho. Então, olha só, gente. Segundo o texto, segundo
todas essas informações que nós obtivemos até agora, vocês terão que responder, vou dar 5 minutinhos, tá? Para responder a A e responder a B. Isabelle, que chegou agora, hoje seria a apresentação do trabalho do manguezal. O seu tem um pouquinho mais de tempo para frente, né? Que eu tinha marcado com você outra data, lembra? Aí depois a gente marca o dia da sua apresentação, tá bom? Você conseguiu localizar a página que nós estamos? 171, tá bom? Tá. Professor, a cartinha, tá? Tá bom. Então, gente, 5 minutinhos a partir de agora, tá bom? Pode começar. Já fiz, pro. Tá, quem já terminou, espera só um pouquinho, tá? Deixa todo mundo terminar igual. Prof, A e a B já. Tá bom. Ô, professora. A B eu lembro. Ô, professora, eu tô... Ó, agora eu tenho dúvida em duas aqui. Pode falar. Mas também era outra, só que eu fiz só por uma. Eu tô com dúvida na C, na primeira de todas, na C e na E. Como assim na C e na I? Não tem na C, na C de cima, sabe? Daquela de cima, que é Mas do não. texto de cima. Mas nós estamos fazendo só A e B. Mas o professor... 171. 161. 161 a página. 171. 171. 171. 171? É. Aqui, ó. O 71. Se esforça, Gabriel. Aqui. O que é? Daqui. Tá falando? Professora, o que tá Tira falando? do fone, Gabriel, para mim escutar. Escuta. Ó, a gente leu o texto, todo o texto falando dos alimentos processados, né? Aí agora, ó, segundo texto, porque o consumo de alimentos é mais
importante, segundo o texto, porque o consumo de alimentos é mais importante que o de produtos. Tá falando lá no texto. E B, explique por que o hábito de se alimentar na companhia de familiares ou de colegas faz bem à saúde. Também explicou lá no texto. Por que é mais importante a gente se alimentar na companhia das pessoas do que a gente se alimentar sozinha. Alguém me chamou? Pro, eu já tô fazendo a B, a C e a D, da página 173. Tá, então vamos fazer o seguinte, enquanto tem algumas pessoas que estão ainda na A e na B, quem já terminou, para não ficar ocioso, pode fazer a 172 e a 173, tá bom? Porque vocês já sabem o que vocês comem ao longo da semana. Então, dá para fazer, olha lá na tabela dos ultraprocessados, dos in natura, olha lá dos energéticos, dos construtores, para colocar aqui tudo direitinho, tá bom? Então, 172 e 173. Pro, na da 172 é só escrever os nomes dos alimentos, né? Isso. Os alimentos que você ingere com tipo, frequência. Por Mas, exemplo... tipo, tem que escrever carboidrato. Não, você pode colocar Só o café, nome? leite, arroz. Ah, entendi. Tá bom? Vamos simplificar. Só o Não nome precisa mesmo. colocar isso. Vamos simplificar. Professora, a mim, eu não tô comendo muito feijão. É assim, só que daí minha mãe, ela falou que tem que comer porque senão fica com falta de ferro no corpo e tem que tomar uma injeção por dia. Ela falou. Ah, é? É legal a gente comer um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, né? Um pouquinho de carne. Só quem não gosta mesmo vai ter que substituir a carne. Legumes e verduras. Eu gosto de carne de todos os jeitos. Gosto de carne de bovina, de frango, de peixe, de porco. Ah, eu também. Pro, Oh. a minha mãe Aí, contou Gabriel. que ela Você teve tava uma- A sua mãe fala mais alto. Minha mãe me contou que ela viu uma matéria no Facebook que a moça criava uma cobra, né? Aí a cobra, ela tava achando estranho, toda vez que ela ia dormir, ela dormia com a cobra na cama. Aí a cobra tava medindo ela. Ela ia pra cima dela e media. Aí ela foi levar no veterinário. Aí o veterinário falou que ela tava medindo a mulher pra ver se ela conseguia comer a mulher. Ah, que medo, viu, hein? Que dizia, professor? Ô, professora, nessa quarentena eu não tô mais assim. É porque não dá, né? Eu não tô mais comendo salgados, né? Assim, não salgado de sal, salgado de salgadinho. Porque não tem como comprar também. É verdade. Comprar acaba no mesmo dia, porque tem que dividir com todo mundo aqui de casa. E eu também não gosto de tomar. Tem os sucos que eu levava pra escola, tipo, tá tudo lá dentro do armário. Eu não tomo mais. Eu enjoei, O que o Pietro tá fazendo em pé? O Pietro está sem o livro, o fofinho. Eu ia mostrar o negócio pra Pro, mas não achei, deixa. O fofinho tá sem o livro. E o que aconteceu? Aí O fica Coque ciricutiano a casa inteira. fica.
E o COC não está com livro online. Eu não sei o que aconteceu, que esse livro sumiu desde quarta-feira. Na plataforma do COC. Então, a gente não tá... Por isso, gente, que não tá aqui na tela o livro, viu? É por isso. E aí eu entrei em contato com a escola tá tentando entrar em contato com eles para saber o que aconteceu, que o livro não tá online pra gente. Aí o fofinho está sem o livro físico e sem o livro online. Né, fofinho? Meu Denis Pimentinha. Ô, Pro, esse negócio aí do livro online que não tá mais indo aí, eu não sabia disso, não. Então, eu não sei o que aconteceu com o site, que está assim, ó, até mandei a foto para a coordenadora. Tem o livro 1, 2, 3 e 4. Deixe-me ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ainda aberta a tela. Aqui, acho que tem aqui. Desde quarta-feira está assim. Deixa eu ver se ele abre pra gente. Ô, Pro, na 2 da página 172, é pra gente escrever o que a gente come ou é pra gente desenhar o que a gente come? É que eu não entendi muito bem. Só escreve, não precisa escrever muita coisa não, tá? O que vocês comem sempre, o que vocês nem não comem com tanta frequência. Professora, na B eu faço com a minha mãe, meu pai e meu irmão, minha avó. Aqui, gente, olha o que está acontecendo, ó. Que eu dou aula para vocês com livro online, para vocês conseguirem acessar em casa também. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, aí pula pro 7, tá vendo? Aí do 7 pula o 8 e o 9, já vem pro 10 e 11. E o 12, que é o nosso último do final do ano. Então, eu entrei em contato com a escola para pedir para eles colocarem no sistema de novo o 5 e o 6, que tá faltando aqui no meio, ó. E colocar o 8 e o 9, que depois a gente vai usar também. Entendeu? Aconteceu alguma coisa na plataforma que eles tiraram o livro. Não sei o que deu. Oi. Eu queria te perguntar um negócio. É que quem vai voltar para a escola vai ter prova? Então, gente, foi o que eu falei para vocês. Até agora eu não sei de nada, ninguém me passou nada, não. Por quê? Precisam todos os pais responderem à pesquisa, para a coordenação e direção fazerem uma reunião entre elas, né? Para depois fazerem uma reunião conosco. Entenderam? Então, precisa de tudo isso acontecer para depois eu ter como responder para vocês, porque até agora a gente não teve informação nenhuma. Oi, pode falar. Já pensou se quando a gente voltasse para a escola, as professoras, os diretores dessem máscara, assim, uma máscara azul escrito Colégio Novo Ideal? Ia ser legal, não é? Combinaria com o uniforme. Ô, Pro, Oi. se for voltar assim pra escola, né? Aí a gente vai ter que usar máscara do Novo Ideal? Não, vai ter que usar máscara. Ô, professora, ideal, eu não sei se tem. Né, Pro? Na sala, acho que precisa de máscara. Pensou que ia ficar sem máscara. Tomando Não, ninguém sem máscara, pelo amor de Deus. Pro, falando nisso, a senhora já sabe se a Giovana, sabe, daquela nossa sala lá, se ela tá com Covid? Porque lembra que ela foi pra praia e pegou alguma doença? Não sei da Giovana, gente. Vai que ela nem pegou nada. Vai ser tudo história. Então, olha só. Vai sair da escola, né, Gu? Ô, professora. Oi. Minha mãe tá perguntando se já decidiram se vai entrar ou não. Então, foi o que eu acabei de falar para vocês. Primeiro, os pais ainda estão respondendo a pesquisa, porque muitos pais ainda nem responderam. Depois que a escola tiver a resposta de todos os pais, aí elas vão fazer uma reunião entre coordenação e direção, para depois fazer uma reunião com a gente. Então, até agora a gente não teve essa reunião. Minha mãe falou que nem chegou a pesquisa ainda para ela. Então, gente, eu não sei, tá bom? Porque essa pesquisa é entre coordenação e direção. Professora,
Oi. Se eu colocar o que eu comi hoje na C, Pode ser? pôr. Pode Eu pôr. comi arroz, Bom. feijão, frango e purê de batata. Tudo bem, muito boa. Arroz, feijão, frango e purê. Muito bom, muito bom. Mas eu Adoro comi purê. arroz, feijão, salada e frango. Muito bom também. Até a 172. 173, tá bom? Tá. Podem fazer com calma, a gente vai ainda tem fazer uma até hora de aula. 175, pronto. Oi? A de ciências a gente vai fazer até a 175 Hoje é até 175. e depois a história, né? Depois história. Então, olha só, gente. Professora, Oi. a minha mãe ela falou que ela apagou uns e-mails dela. E ela disse pra você tentar enviar agora. Tá. Tudo bem. Gente, o Zoom vai diminuir agora para menos de 1 minuto, então a gente clica no link e volta.